Bom dia, Cliver. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom dia aí. Vamos só esperar 5 minutinhos para a gente começar a aula, viu? Tá aqui a frequência. Bom dia, Guilherme. Guilherme, Cliver, só mais 3 minutinhos para a gente começar a aula, certo? Sobre paródia, paráfrase e intertextualidade, que cai muito no Enem, viu? Eu até falei isso na aula passada, e a gente vai vendo aí. Então, só mais 3 minutinhos para a gente pegar e esperar o restante do povo chegar, as meninas e os meninos. Tá bom? Final do ano está chegando e a gente tem que dar o gás para chegar no Enem e fazer bem, sabe? Bem feito. Aí, como esse assunto cai muito, aí eu estou fazendo tipo uma revisão para que quando for no período da prova, vocês fazem, certo? Rafael, bom dia, Rafael. Bom dia, bom dia. Então, a gente vai estudar sobre paródia, paráfrase e intertextualidade, tá certo? Não sei se vocês já viram esse assunto, se viram, fica mais fácil. Se não viram, vai aprender comigo. Aí, só esperar mais 2 minutinhos, 9h45, para a gente começar. Esperar para ver se chega mais gente. Final do ano, Enem. Lembrar que quando for fazer a prova do Enem, tem que ir com máscara, viu? Se não tiver de máscara, né, de proteção, a pessoa não pode fazer a prova, é impedida de entrar na escola. Então, se a pessoa tiver também com Covid ou sintomas de Covid, aí a pessoa pode refazer a prova depois, viu? Eles vão dar essa oportunidade para a pessoa que tiver com atestado de fazer, se tiver com Covid, aí vai fazer a prova depois. Eles vão dar a oportunidade. Certo? Então, gente, só tem 1 minuto para a gente começar. Vai ser sobre intertextualidade, paródia e paráfrase, viu? Só fechar. Para não ter atrapalhamento. Olha só, olha, esse minuto, vamos embora. O tempo está correndo demais, já está terminando o ano, um ano bem diferente. Manda um abraço para sua mãe, viu, Cliver? Diga a Raquel que eu mandei um abraço para ela. Ok, aí vou passar aqui o material, né, o slide, e a gente vai estudando sobre ele, tá bom? Aí, se já viu o conteúdo, como eu falei, aí vamos revisar. Se não, aí vai ser um conteúdo que vocês vão aprender aqui. Existe 3 formas de a pessoa fazer relação de texto. Existe a forma de paráfrase, que é recontar o texto, existe a própria relação do texto e existe a paródia, que é você bagunçar com o texto. Você pega um texto, bagunça com ele, vocês já devem ter feito paródia ou não, né? Mas o professor, uma boa parte, usa esse tipo de atividade, e quando não, a gente vê na televisão, né? Zorra Total, não sei o quê, essas coisas todas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. Emanuele está dizendo que... Eita. Deixa eu tentar ajudar a Emanuela aqui.
Pronto. Se não conseguir... Ok, aí a gente vai agora a nossa aula. Ingrid, bom dia, Ingrid. Bom dia, Ingrid. Agora a gente vai... ela está falando aqui, quer dizer, no WhatsApp, e a gente vai aqui. Infelizmente, ela vai ter que conectar e desconectar lá o Zoom dela para que possa, que ela possa entrar. Olha, então, como eu estava dizendo a vocês, existem é, três formas de fazer a relação de texto. Uma é bagunçando com o texto, fazendo a paródia, que muitos professores eles usam a paródia e eles assim acham que eles pedem para os alunos, né, por achar que o aluno tem muita capacidade de fazer as paródias e cada paródia uma melhor do que a outra, que é o certo, né? E aí, e se a gente não tem assim essa observação, aí a gente vê as paródias já prontas na televisão, né? Como Zorra Total, A Praça é Nossa e tal, que faz muito sucesso com paródias e piadas e textos e tal. Então, quando, por exemplo, Ingrid está tá na sala de aula e ela vai, pergunta para a Emanuele ou para outra menina lá da sala, como é que foi a novela de ontem? Aí a menina, é que eu perdi a novela, me diz aí como foi a novela. Então, a colega dela, ela vai contar com suas palavras sobre a novela. Não, aconteceu isso, tal. Então, a menina está fazendo uma paráfrase, certo? Então, são esses três tipos. A gente vai estudar aqui agora, olha, paráfrase e intertextualidade. É você saber lidar com as palavras repetidas. Sei que, às vezes, uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Isso Renato Russo, que era do Legião Urbana, ele falou, viu? Aí nós temos alguns trechos de música, ou poesia, ou ditado popular, a gente geralmente fala com o intuito de expressar ou tentar explicar um sentimento, uma opinião e tudo mais. Quando a gente usa a fala de um outro texto que a gente lembrou ou que nós ouvimos, aí a gente gosta, né, e que ele está de acordo com o nosso pensamento, nós estamos usando a intertextualidade, certo? Porque quando a gente usa a intertextualidade, a gente está traduzindo melhor nossas ideias e intenções com aquele texto que tem relação com o que eu penso, certo? A gente sempre tem aqueles textos ou aquelas frases, certo? Aquelas citações que ficam na nossa memória, que a gente sempre lembra com facilidade. Todo mundo aqui lembra com toda certeza. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E tem outros ditados tão famosos que a gente... Ou frases, né? Nem só de pão vive o homem, né? Então, tem sempre essas frases que são tomadas como referência para o que a gente quer. Então, quando a gente faz essa apropriação desse texto, né? Quando a gente faz essa apropriação, aí nós temos a chamada intertextualidade. A gente vai fazer uma relação de um texto com outro. Isso aqui é bem teórico, mas daqui a pouco temos os exemplos práticos. Aí, dependendo da situação do texto que está inserida, a intertextualidade ela pode ter funções diferentes, certo? Existe a intertextualidade propriamente dita, que é a relação das palavras. Existe também a paráfrase, como eu já falei, que é recontar com suas palavras o texto, ou a história, ou a opinião de alguém. E também existe a paródia, que é bagunçar com o texto, certo? Então,
nós temos isso aqui. Por exemplo, deixa eu ver quem é que falou aqui, será que foi o Emanuel que chegou? Ai, Pedro Melo, bom dia, Pedro Melo. Olha aqui, tô que só vivo apaixonado aqui, ó. Quer ganhar a boizinha aí, ó, quer ganhar a menininha? Só é tu citar essa poesia ou botar essa música, Pedro Melo, que tu, ó, no instante se dá bem, viu? A menina vai ficar toda derretida por você. Então, viu? Então, aí você faz aí, eu estou dando as dicas aí, viu? Então, nessa música de intertextualidade, certo? Monte Castelo, de Renato Russo, que é do grupo Legião Urbana, ele fez essa música pegando dois textos de dois textos bem conhecidos, certo? Que todo mundo já deve ter visto, ouviu, ou escutou na igreja, ou escutou na aula de literatura das escolas. Aí tem aí, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face, é só o amor e que conhece o que é verdade. Então, nessa parte vermelha aí do texto, que está aí bem destacada, é a parte que está na Bíblia, em 1 Coríntios 13, né? Que todo mundo aqui, quem foi à igreja, eu acho que eu fui para um casamento, ou um padre, ou pastor, ele sempre cita alguns versos desses, né? Se for os evangélicos, eles citam bastante. Mas os padres, eles também citam essa questão desse texto, e a outra da poesia, né, de Camões. Aí aqui nós vamos relembrar um pouquinho da literatura portuguesa, que é aquela literatura que faz com que o poema, que faz com que a pessoa fique refletindo sobre a poesia. Lembrar que a gente vai ver agora, né, quem fez esse outro poema foi Luís Vaz de Camões, certo? Que ele era um escritor português, e a gente vai ver a seguir. Então, na próxima, foi a Emanuela que chegou, deixa eu ver aqui. Pedro Melo, Rafael Guilherme, Clive, e foi a Ana Júlia. Ana Júlia, bom dia, Ana Júlia. Ana Júlia está fazendo a listinha aí, eu vou, viu? Eu vou botar lá meu nome, viu? Eu vou botar meu nome lá, eu vou lá para confraternizar com vocês, viu? Certo? Eu só disse que ia botar semana que vem, tá? Com certeza. Aí pode deixar. Aí eu vou pagar o seu, viu, Ana Júlia? O seu é por minha conta, viu? Certo? O seu vai ser por minha conta. Quem paga sou eu, viu? Só o seu. Não vai levar seu namorado, não, viu? Quer dizer, você pode ir com o seu namorado, mas quem paga é ele, mas eu vou pagar o seu, viu, Ana Júlia? Tá certo, Ana Júlia. Pode deixar comigo, que aí é o meu presente para você, viu? Certo? Eu vou pagar o seu, viu? Certo? Nada, pronto. Deixa eu ver se a Emanuela entrou aqui, porque a Emanuela estava com problema de conexão. Raíssa, Ingrid, Raíssa e Ana Júlia e Pedro. Aí, voltando aqui sobre intertextualidade, paródia e paráfrase. Eu mostrei aqui na aula passada, pessoal, que existe a relação dos textos. O Enem, ele pega um fragmento de um texto que tem um assunto, ele pega outro fragmento de texto e faz essa relação. Aí nós temos que observar
isso é o processo de intertextualidade, porque faz a pessoa interpretar o texto, certo? Deixa eu só dar aqui um ESC, que eu tenho que enviar um link aqui rapidinho, não vai demorar muito não. Aí esse processo, certo, pessoal? Deixa eu só enviar aqui o link para uma turma e a professora, porque eu sou coordenador da outra escola, aí eu tenho que mandar esse link aqui e eu peço a compreensão de vocês, viu? Pronto. Aí aqui, deixa eu interromper, aí voltando aqui. Aí nós temos voltando aqui, que eu já resolvi aqui a questão com a outra escola, aí nós temos esse poema aqui, certo? Que usa 2 textos. Os 2 textos falam sobre o amor, certo? Os 2 textos falam sobre o amor. O amor, a definição, certo? Então, esses textos, eles vão pegar e o autor ele fez um entrelaçamento nesses 2 textos, uma união desses 2 textos, certo? E eles fez perfeitamente, ele fez um arranjo muito grande. Então, quando a pessoa vai na igreja, ela vai escutar lá 1 Coríntios 13. Quando a pessoa está na aula de literatura, lá especialmente do 1º ano, e na revisão do 3º, ele vai ter contato com Luiz Vaz de Camões, que é um escritor português, que ele andava junto com Vasco da Gama, certo? Na caravana, naquelas grandes expedições, né? As grandes navegações, aquelas expedições que saiu de Portugal, ali da Europa, para ir até as Índias, descobrindo, invadindo vários países também. Então, essa é a história de Camões. O texto da Bíblia é esse aqui, ele pegou bem literalmente as partes do texto em intertextualidade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, ele não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Essa parte aqui é a citada lá com as adaptações, né? Então, mas é quase literalmente o que ele fez com um texto e outro. É o exemplo mais claro de intertextualidade. Aí esse é o poema de Luiz Vaz de Camões, que foi escrito no século XVI. Luiz Vaz de Camões, por que a gente está falando sobre intertextualidade, paródia e paráfrase? Porque requer na interpretação de texto. Então, a redação, quando você também vai fazer a interpretação de texto, você está vendo e analisando os textos, que é a parte de compreensão que a redação ela faz com que você reflita e responda as questões. Na questão da parte escrita da redação, aquela redação escrita que a pessoa faz, ela vai mostrar, você vai ter que mostrar a competência da intertextualidade na relação das áreas de conhecimento. Quando você cita um fato histórico, você está fazendo uma intertextualidade. Quando você faz uma citação de uma pessoa, você está fazendo uma intertextualidade. Quando você também vai fazer um argumento por números, né, por estatística, você também está fazendo uma intertextualidade. Por isso que é tão importante estudar. Nesse poema de Luiz Vaz de Camões, ele vai citando aí, né? Olha Pedro Melo, tô aí, ó. Olha aí, esse poema aí destrói o coração de qualquer menina aí para ela se apaixonar por você, viu? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é o andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente.
é um cuidar que se ganha sem perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor e ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o grande amor. Deixa eu ler aqui a mensagem de Pedro Melo que ele botou aqui. Deixa eu ver. Aí você, ó, Pedro Melo, viu? Ah, tá certo, olha só. Mas menino, ele tem autoestima lá em cima, viu? Muito bem. Certo? Futuro advogado, muito bem. Então, Pedro Melo, na conversinha aí boa, ele recita essa poesia para futura pretendente, certo? Aí ele decora essa poesia, a menina, quando ele vai se encontrar lá com ela, ele declama essa poesia e aí ela ainda olha para ele, né? Ele diz que tem o rosto bonito e tal, que é um modelo e tal, assim, né? Perde somente para aquele Cristiano Ronaldo, né? Aí ele diz que ganha a menininha também dessa forma e citando a poesia, né, Pedro Melo? Aí, então, vamos lá. Aqui nós vamos ver a parte quase toda do texto, certo? Lá na música do Legião Urbana, né, de Renato Russo, Monte Castelo, tá certo? Então, nós temos aqui essa observação, certo? Essa observação quanto ao poema de Luiz Vaz de Camões. Deixa eu só relembrar um pouquinho a vocês de Luiz Vaz de Camões. Luiz Vaz de Camões, ele foi o difusor, ele que difundiu a língua portuguesa nos países que Portugal, quando saiu lá da Europa para ir até as Índias, né, beirando ali a África e chegando nos países da Ásia e tudo mais, ele que implantou a língua portuguesa. Também ele escreveu toda a história de Portugal em poesia. Nessas aventuras do mar também ele escreveu as aventuras dos portugueses na ida até as Índias, falando sobre as tormentas, sobre as tempestades, sobre aí tem aquele negócio de Deus do mar, Poseidon, essas coisas assim, né? Os deuses gregos ele colocou também, certo, dentro do livro dele. E ele fez também soneto. Aí eu vou fazer uma breve revisão de soneto e metrificação. Soneto, ele é composto de 2 quartetos, certo? E 2 tercetos, certo? Aqui, quartetos é porque tem 4 versos. Eu vou escrever aqui, vai ficar feio, porque eu não sei escrever direito com o mouse, não. Certo? 4 versos. Eita, passou direto aqui, ó. Aí, 4 versos. E terceto é 3 versos. São 3 versos aqui na poesia. Lembrar que isso é na poesia. Na poesia também, nós temos esses, vamos dizer, parágrafos, certo? Esses parágrafos aqui são chamados de estrofes, certo? Lembrar que na poesia eu coloco uma linha em branco para separar as estrofes. Na redação do Enem, eu não posso colocar essa linha, pular essa linha, viu? É uma redação dissertativa argumentativa e eu não posso pular essa linha, mas na poesia eu tenho que pular para eu saber onde é que termina a estrofe e onde é que a outra começa. Quando a estrofe ela tem 4 versos, ela é chamada de quarteto. Eu vou escrever aqui, certo? Vocês já devem ter estudado isso no primeiro ano do ensino médio e terem já revisado, viu? Aí, se não revisou, está revisando aqui comigo também. 3 versos é terceto, certo? Se lá na prova do Enem tiver alguma coisa relacionada, esse é um soneto. Soneto, vou botar aqui, ó, soneto, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos, certo? É uma forma fixa, não muda nunca, certo? O soneto, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. Esse é chamado de soneto. Lembrar que
na forma de poesia, para eu saber a diferença de um parágrafo para o outro, eu tenho que deixar uma linha. Na redação dissertativa argumentativa, não. Você já faz a linha todinha, sem deixar espaço em branco, só respeitando a margem do parágrafo que tem que ser feita. Eu vou falar também um pouco, revisar com vocês, já que o Enem está bem próximo, sobre rima. A rima, alunos do terceiro ano, ela pode ser interna, que é dentro do verso, ou ela pode ser externa, que é no final do verso, certo? É chamada rima interna, aquela que rima as palavras dentro do verso, e rima externa, aquela que rima no final de cada verso. Por exemplo, ver, certo? É a rima A, que ela vai rimar com doer, certo? Ver, doer. O sente vai rimar com contente. Como ela é diferente da rima A, ela vai ser a rima B. Querer é a mesma coisa de perder, né? Então, a rima aqui, ela é igual, certo? Ela é igualzinha aqui. Aí aqui vai ser a rima A, que ela é igual a doer e ver. Então, aqui é a rima A. Gente vai rimar com contente, que vai rimar com descontente e com sente. Então, a rima B, certo? Essas são rimas externas, ok? A vontade, ela não parece com nenhuma dessas duas rimas, ela é a rima C. Vencedor, a rima D. Lealdade é parecido com vontade, certo? A rima aqui no finalzinho. Aí vai ser a rima C. Aqui, favor é igual a dor, né? Então, a rima D. Amizade vai ser igual a vontade, rima C. E amor igual a vencedor, que é a rima D. Então, fica assim as rimas dessa poesia. A, B, B, A. A, B, B, A. C, D, C e D, C, D. Certo? E, além do mais, que a gente vai ter uma aula depois sobre isso, a metrificação, porque se no Enem perguntar quantas sílabas poéticas tem o primeiro verso do poema de Luiz Vaz de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver, vocês vão ter que separar as sílabas poéticas. Isso é estudado também no primeiro ano. Amor é... Ai, peraí. Aqui foi... Errei. É fogo que ar. Por quê? Porque terminou em vogal e a outra começa em vogal, ela vai ser uma sílaba só. Que arde sem se ver. Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Viu? São 10 sílabas poéticas. A gente vai estudar isso numa aula futura, agora em dezembro. Então, para revisar aqui, a gente já viu intertextualidade, certo? Com a Bíblia Sagrada e o poema de Luiz Vaz de Camões. A gente acrescentou ainda o assunto sobre soneto, que são 2 quartetos e 2 tercetos. A aula ainda não está terminando, não, mas eu tenho que fazer essa revisão aqui para a gente avançar. 2 quartetos e 2 tercetos. Eu falei também sobre a rima. A rima, ela é interna, quando ela rima dentro do verso, e ela é externa, quando ela rima no final do verso, da última palavra. Então, tem a rima A, B, B, A. E, da mesma forma, nas outras estrofes. A linha do poema é chamada de verso, e o conjunto de versos é chamada de estrofe. Então, quando tem 4 versos, é chamado de quarteto, 3 versos é chamado de terceto, 5 versos é chamado de quinteto, 6 versos, sextetos e etc. E assim vai indo. Só muda de 2 versos, que é chamado de dístico. Então, voltando aqui ainda para a nossa questão
do poema, a gente vai analisar ainda as outras aqui. Ó. Já na paráfrase, nós temos, que ela vem do grego, né? Paráfrase, só faltam 10 minutinhos, aí é você recontar com suas palavras. Como eu já disse, né? Ingrid pergunta à coleguinha de sala como é que foi a novela de ontem, que ela faltou, que ela não assistiu. Aí a coleguinha vai dizer para ela sobre a novela. Foi assim, assado, fulano ficou assim, e brigou e tal, e assim, assim. Aí ela conta a história todinha com as palavras dela. Aí isso é chamado de paráfrase, certo? Por exemplo, se eu fosse pedir para Pedro Melo contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho, aí ele contaria a história dentro do que ele sabe com as palavras dele. Então, isso é chamado de paráfrase. Certo? Já a intertextualidade, ela vai ser a relação dos textos. Pode ser de uma música, de um texto da Bíblia, pode ser do poema, pode ser de um texto de opinião. Aqui nós vimos que há uma relação de intertextualidade entre a letra da música, o texto da Bíblia e o poema de Luiz Vaz de Camões, certo? Por quê? Porque ele lá está abordando o mesmo tema que é a definição do amor, né? E assim nós vamos vendo que o Renato Russo, ele pegou e fez poucas adaptações na música Monte Castelo. Essa música é de 1985, certo? Ou seja, tinha vários textos sobre o amor, mas ele pegou esse texto, né? Esse texto sobre o amor, né? Que ele fez poucas modificações, ele fez tipo uma citação. Ele só reproduziu aquilo que foi dito da fonte, certo? Ou seja, ele fez uma citação. Se eu coloco com as minhas palavras, eu mudo, né? Coloco as minhas palavras, é chamado de paráfrase. É a recriação do que foi dito, do que foi escrito, com a ideia original mantida. Olha, o exemplo que nós temos também de intertextualidade é a Canção do Exílio, que é de Gonçalves Dias. Lá no segundo ano, vocês estudaram romantismo, e o romantismo, ele falava muito do romantismo poesia, ele era dividido em poesia e prosa. O poesia, ele tinha umas categorias e tinha aquele nacionalista, a poesia romântica nacionalista, que o Gonçalves Dias fazia parte dessa categoria. Aí, ó, ele fez essa poesia quando ele estava lá em Portugal. Aí tem um contexto histórico, né, que eu vou falar bem rápido para vocês. As pessoas aqui no Brasil não tinham escola, e as escolas que tinham eram poucas e não era para todo mundo. Só estudava filho de rico. Mas o que os ricos queriam é que os filhos estudassem fora, na Europa, especialmente na Europa, na França, Portugal, na Inglaterra. Então, eles mandavam os filhos para lá, né, os ricos, os barões do café, a oligarquia, todas essas coisas. Então, Gonçalves Dias, ele foi estudar na Europa, estudar Direito, e aí ele, com saudade do Brasil, fez essa poesia, que é um resumo das coisas mais belas que o Brasil tem, né? Só não mostra como era a característica do romantismo, mostrar só as coisas idealizadas. Ele não mostra a pobreza, a fome, a escravidão, certo? As atrocidades que tinham naquela época. Ele só falou das coisas boas. Aí ele tem uma epígrafe de Goethe, certo? E começa o texto: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá.
sem quem dá vista às palmeiras, onde canta o sabiá. Então, aqui ele idealizou, né, a saudade que ele tem, lembrar que exílio, você está fora do seu país, seja por motivo político, seja por motivo religioso, aí você foi, bem dizer, expulso do país. E depois você vai ter, depois, alguns anos mais tarde, a pessoa pode ter o perdão e voltar do exílio, certo? Então, nós temos aqui um caso de intertextualidade. Nós vemos que, como eu já disse a vocês, esse é o texto mais parodiado de toda a língua portuguesa, viu? De toda a língua portuguesa, eles pegaram esse texto. E os modernistas, que vocês já estudaram, eles pegaram esse texto lá, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, eles pegaram esse texto para parodiar e fazer bagunça mesmo com o texto, com esse texto aí. Aí, ó, esse poema foi escrito lá por Gonçalves Dias, em 1843, em Coimbra, né, lá em Coimbra. Ele cursava Direito, como eu já falei, a questão da educação aqui no Brasil, só a partir de 1950, mais ou menos, que a educação foi universalizada para todos os brasileiros. Aí ele sempre, então, ele dizendo que o Brasil tinha coisas melhores, né? Ou seja, exaltando os valores nacionais. Aí, Osório Duque Estrada, aí eu vou voltar aqui, ó, aqui, essa partezinha aqui, ó, tá no nosso hino nacional, ó, certo? No hino nacional. Pedro Melo já foi para o quartel. Quando você cantar o hino nacional, aí você vai lembrar, nossos céus têm mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, essa partezinha aqui foi colocada no hino nacional. O Osório Duque Estrada, ele citou o trecho, por quê? Porque mostra as coisas mais bonitas do Brasil nesse poema. E, para finalizar a aula de hoje, aí nós temos esse trecho. Já foi para o quartel, Pedro Melo? Deixa eu ver aqui o que ele respondeu. Ah, tá. Mas se você tivesse ido e ficado, né? Aliás, se você tivesse ficado, aí você teria que estar cantando o hino nacional e você ia lembrar desses versinhos aqui que a gente vai ver aqui no final. Então, a letra do hino nacional tem um trecho da canção do Exílio, certo? E essa canção do Exílio, feita por Gonçalves Dias, foi tão bem aceita por idealizar muito o Brasil, que foi colocado no hino nacional. Então, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, aqui ele cita essa relação de intertextualidade. No hino nacional, nós temos a intertextualidade com o poema Canção do Exílio. Então, quando Pedro Melo, se Pedro Melo fosse para ficar lá no quartel, ele teria que cantar e ele ia lembrar as aulas justamente sobre intertextualidade, sobre essa questão, viu? Gonçalves Dias, ele representou, né, o sentimento nacionalista de valorização da natureza. Na poesia lá de Canção do Exílio tem um epígrafe de Goethe, que é um escritor bem renomado na Europa, certo? E justamente eles têm o mesmo tema, né? Eles têm o mesmo tema, tanto a Canção do Exílio quanto o hino nacional, de valorizar o hino nacional. Pessoal, infelizmente a gente vai concluir esse assunto na próxima aula, certo? E aí a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço para todo mundo, bom dia, boa sexta, bom fim de semana, até a próxima aula, viu? Certo? Falou, Guilherme. A gente vai lá, viu? Todo mundo junto, viu? Vamos lá, fazer a confraternização, tá certo? Tchau, Ana Júlia. Tchau. Tá bom, vou botar.